A mensagem que vai além não é Deus falando. A mensagem que vai além de quê, pastor? Gálatas 1, versículo 6 ao versículo 9. Paulo disse assim: admira-me de que tão breve vós vos desviasteis daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Então Paulo já estava dizendo aqui que o povo começou a ouvir a voz de Paulo, que representava a voz de Deus, mas Paulo largou a igreja da galáxia e se foi. E quando ele soube notícia que esse povo tinha largado, diz aqui a palavra, que Paulo ficou admirado que tão breve eles tinham desviado daquele que vos chamou para a graça de Cristo, já estavam se voltando para um outro. Então aqui tem dois tipos de voz: a voz de Cristo e a voz do outro. E como você vai entender? Você vai entender lendo aqui o que Paulo disse aqui. O qual não é outro. Não é outro o quê? Não é outra palavra. É porque existe muita gente querendo interpretar aquilo que já está interpretado. E quando você tenta interpretar algo que está interpretado, você cria uma doutrina. Mas quando você lê, o que Paulo está reclamando aqui? Paulo está reclamando, quando ele diz: estou admirado. Poxa, por que você quer se batizar? Você já não foi batizado no Espírito? Por que você está voltando para o jejum? Jejum é luto e tristeza. Por que você quer corrente, quer se envolver com corrente? Corrente vai te prender, vai te amargurar, você não vai sair do lugar. Então Paulo percebeu como esta igreja estava, porque a intenção da carta de Paulo às igrejas é para consertar a igreja. E como é que eles iriam ser consertados se eles perderam aquela audição? Você sabe quando a pessoa vai ficando com uma idade, a gente vai perdendo tudo. Perde cabelo, cai os dentes, né? As orelhas ficam grandes, o nariz vira uma borracha. Quem sabe disso? Pô, pode, vai pesquisar que você vai saber que teu nariz vai virar uma borracha. As orelhas esticam. Então vai perdendo tudo. Então uma das coisas que o povo aqui perdeu foi a audição. Quer dizer, Paulo falou: estou admirado. Mas é tão rápido. Só sai e vai para o outro lado assim, ó. Você conhece pessoas assim. Você conhece pessoas. Então Paulo falou: olha, o qual não é outro, entretanto, que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A mensagem que vai além não é a voz de Deus. O que é ir além? Se a Bíblia não diz, mas o pregador diz, isso está acontecendo o quê? Está indo além. Mas se a Bíblia não diz, como é que alguns pregadores dizem? Não, os pregadores dizem que quem não der o dízimo é mal. Mas o pacto da graça não diz. A Bíblia diz que se você não plantar, você não. Então as pessoas estão perdendo um pouco dessa essência. Eu tive uma experiência, foi ontem. Eu vim aqui por volta de umas 9, 8 e pouca da manhã. Estava aqui na congregação sozinho, ajeitando as coisas. Depois fui pagar o aluguel. Fui andando, deixei o carro aqui, fui andando, conversando com Deus. O que é interessante quando você conversa com Deus, você não está conversando, com todo respeito, você não está conversando com um mudo. Você está conversando, não é mudo. Você não está conversando com alguém que é mudo. Então quando você fala com Deus, se ele não é mudo, ele também não é surdo, então você pode esperar que ele vai falar com você. Então vai eu daqui para lá conversando com Deus.
falando com Deus, conversando com Deus. Porque eu tenho dito muito aqui nas minhas mensagens, nos meus rogos, para as pessoas congregarem mais, para as pessoas se dedicarem mais à obra de Deus, marcarem compromisso, cumprir compromisso, ser fiéis, estar junto. E eu tenho falado isso muito, sabe, acho que eu já falo isso há uns 14 anos que eu falo isso. Quem está comigo há 14 dias, sabe que eu repito isso há uns 14 anos. E eu sempre pergunto para Deus, Senhor, eu devo continuar fazendo assim, falando assim? Sabe o que Deus falou comigo? Se você quer acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, eu não posso pôr o acreditar no teu coração. Eu posso te expor a palavra. Agora, o acreditar é o Espírito de Deus na sua vida, vai fazer você acreditar ou não. Ele falou com o meu espírito, na minha mente, parecia, até falei com minha esposa, falei com o Marco aqui agora. Parecia que eu estava caminhando com alguém do lado e a pessoa do lado falando comigo. Ele falou o seguinte: não fale mais desse jeito. Não fique implorando, não fique suplicando, não fique rogando, não fique mendigando para as pessoas virem. Ele falou, não fique. Deixe-as. Falei, meu Deus, se eu deixar de corrigir, disciplinar com a palavra, vai acontecer o terceiro estágio na vida dessas pessoas. Eu falei com Deus, falei, não, Deus, se eu parar de corrigir, disciplinar, rogar para as pessoas terem mais compromisso, se envolverem de fato, sabe o que é de fato, amado? De fato é o teu culto a Deus, sabe, não é, estou cultuando, daqui a pouco vou lá beber água, depois vou no banheiro, volto aqui, olha o relógio, depois volto, canto de novo, não é isso, não é isso. Se a gente estivesse na presença de um delegado de polícia, de um juiz, de um ser humano de carne, que é igual a tua carne, tem a mesma carne, mas só que ele está sentado como uma autoridade, duvido que alguém teria vontade de fazer xixi. Duvido, e teria vontade de fazer xixi, porque quando a gente está diante dele, nós temos vontade de fazer xixi, fazer cocô, fazer tudo, mas nós não levantamos. Por quê? Porque nós respeitamos. Agora com Deus, as pessoas não. Nós tínhamos aqui culto abençoado, quem está pregando, daqui a pouco o telefone tocar e a pessoa sair, ô irmão, estou aqui no culto, aqui, ó, e vai lá para fora, já não está mais aqui entre nós. Papai falava, a pessoa não escuta, então vai para o paraíso. Então Deus falou isto comigo, para mim não mais me incomodar. Falei contigo, falei com a minha esposa. Para mim não mais deixar agora Deus tratar com cada um. Porque quando você está sendo tratado pela palavra, é Deus que está tratando, mas só que a pessoa não compreende que é Deus. Ela pensa que é alguém que está querendo pegar no pé, que está irritando, está provocando. Por isso que Paulo falou assim, meu cooperador falou aqui, você virou meu inimigo porque eu estou falando sempre o que há? A verdade. Então, como saber se é Deus que está falando? Sabe, Moisés falava ao povo, o povo não, parecia que acreditava, daqui a pouco voltava a fazer. Moisés fazia milagres, Deus falava, põe a mão, e Deus me falou tudo isso, eu andando, e falou, olha o que eu fazia com Moisés, mandava ele pôr a mão debaixo do seu casaco, e tirava, a mão do Moisés vinha como? Leprosa. Depois ele fazia assim, ó, ficava boa. Ele vai fazer isso aqui. Não estou falando que vai fazer minha mão ficar leprosa, não sei. Porque ele quer que nós vamos perceber que é Ele que está no nosso meio, irmãos. Não sei se você percebeu, se vocês perceberam o que aconteceu aqui. Você percebeu, irmão?
Irmãos, a gente não estava aqui, a gente estava em outro lugar. Quando eu estava adorando, eu não estava aqui, que eu não via vocês. Eu não estava aqui, eu só via essa luz e essa voz. Que Paulo ouviu a luz, viu a luz e ouviu a voz. Só via ele, isso que me agrada, isso eu fico feliz, isto me satisfaz. Foi para isso que você foi criado, para o meu louvor. Que bom que você está entendendo. Esqueça do lado, esqueça de cá, esqueça dali, esqueça que o marido não vê, esqueça que a esposa não vê, esqueça que o filho não vê. Esqueça e adore. Adore. Então isto se chama como saber que é Deus que está falando. Então ele falou, não fala. Então Paulo, o que Paulo fez aqui? Paulo mandou uma carta. E foi uma carta bem... Ele fala no 7, que o qual não é outro, entretanto, alguns que vos perturbam. Então ele falou, tem gente perturbada. Ele falou, tem gente perturbada no meio da igreja. Porque quem perturba, ele é perturbado. Depois ele disse, esses que perturbam, eles querem perverter o evangelho, ou seja, o evangelho fala de uma maneira, eles interpretam de outra maneira. Então, se você não entender que é Deus que está falando, Deus fala nessa casa aqui, irmão. Deus fala nessa casa aqui. Se Deus não falasse nessa casa, essa casa já estava fechada, irmão. Já estava fechada. Deus fala aqui nessa casa. Estava ontem, recebi uma mensagem de um irmão lá em Iguaba. Ele falou, graças a Deus, pastor, estou aqui lhe ouvindo pelo aplicativo. É Iguaba grande? Iguaba... Ah, Iguaba? É Iguaba grande. Falou, graças a Deus que eu estou aqui lhe ouvindo. As mensagens daí salvaram a minha vida. Eu me reconciliei com o Senhor. Então lá em Iguaba, o cara ouviu e entendeu que era quem que estava falando? Deus que estava falando. Estava na maconha o rapaz, estava na cocaína, estava fumando crack, virou um faqui, todo chupado. E a voz de Deus foi lá. Irmãos, que maravilha você compreender isto, quando Paulo disse no versículo 8, Gálatas 1:8, ele diz, porém, ainda que alguém, viu, Paulo alertando, ainda que alguém, ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele anátema, maldito. Ele falou, vai aparecer gente pegando uma mensagem além. Então, o que Paulo disse? Que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. O que estão alguns dizendo? Que o Senhor já veio e já voltou. O que Paulo falou? Fazer isto todas as vezes. O que eles dizem? Isso é maldição fazer. Versículo 9. Como já vou-lo dissemos, digo-vos, agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste. Então Paulo falou, vocês receberam lá atrás, quando eu fundei essa igreja, eu alicercei vocês, anos e anos, alicerçando vocês, e vocês recebem os malditos. Por isso que o nosso tema é, como saber se é Deus que está falando? As pessoas acham que é Deus que está falando, porque tem muita gente ouvindo. Deus não fala para meia dúzia de pessoas, Deus só fala para uma multidão. Irmãos, eu descobri que Deus fala em cada um. Cada pessoa, às vezes você está num culto com 10, 20, com 50, às vezes 2, 3, 4 pessoas estão, lá na adoração profunda, e os outros estão brincando, olhando a hora, ver que hora que vai acabar esse negócio. Porque ela não está entendendo, ou ele não está entendendo, que esta aqui não é uma reunião qualquer. Isso aqui
quando nós estamos aqui, desce um trono, porque a Bíblia diz que Deus conectou o céu com a terra. Onde tem 2, 3, Ele está. Por causa de nós aqui, os anjos estão. Então, o céu está aqui entre nós. Você não vê, eu não vejo, nós não vemos, mas nós entendemos que esse céu está aqui. Então, como saber se é Deus que está falando? Porque você vai ver se cumprir muitas coisas na sua vida. E você vai ver coisas acontecerem. Para quem não quer escutar Deus, vai acontecer. Então, já começou a acontecer. Já começou a acontecer. Eu falo isso porque hoje eu recebi uma notícia de alguém que teve um prejuízo. Porque nós não podemos ouvir Deus e correr para Eli. Deus fala e eu corro para Eli. Deus fala, você não corre para Eli, mano. Você responde: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para servir a Deus. Paulo falou: nós que apresentamos o nosso corpo para a imundície, agora ofereçamos a Deus para o louvor. E eu creio mesmo que haverá muitas maravilhas e sinais na vida das ovelhas do Senhor. Você receba isto em nome de Jesus, amado. Eu recebo, você que está aí, ó, receba isto aí, em nome do Senhor. Você que pode estar conosco terça e quinta, e domingo de manhã e domingo à noite, venha. Venha mesmo. Se o que o Deus Todo-Poderoso está me usando para falar, não acontecer milagres e maravilhas na sua vida, você deixe de vir, não venha nunca mais, vai para uma igreja da sua casa. Certeza eu tenho, que eu estou aqui falando da parte do Senhor. Então, quando ele diz: como já vou-lo dissemos, digo-vos, agora novamente, se algum homem pregar algum outro evangelho, além de que recebesse, esse homem seja maldito. Então, no versículo 8 ele diz: porém, ainda que alguém, ou um anjo do céu, mensagem que vai além, diga assim: eu não recebo mensagem que vai além. Tem que ter passado pelo apóstolo da graça de Deus. O Paulo, boca de Deus, diga assim: Paulo, boca de Deus. Então, o que ele escreveu é a sã doutrina, são as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você misturar a palavra com a fé, tu verás a glória de Deus, não só na sua vida, mas Ele quer estender a glória dele na tua casa. Pastor, mas a minha família não conhece Deus, mas você conhece por causa de você. E eu espero isto. Diga: eu espero. 2 de Coríntios, só você passar um pouquinho para trás, no capítulo 11. Vamos ler. Primeiro nós lemos em Gálatas: mensagem que vai além, não é Deus que está falando. Segundo, mensagem que vem para enganar, não é Deus que está falando. Paulo falou aqui em 2 de Coríntios 11, 1 ao 4: quisera eu suportasse em Deus um pouco em minha loucura. Por que Paulo falou que parecia que Paulo era um louco, né? Porque as pessoas se irritavam com ele. Se você lê as cartas dele, você vê pessoas que se irritavam com Paulo. Quando ele chegava para falar: Paulo, fale de Cristo. Aí que ele chegava a falar assim: ó, estava eu indo para perseguir os do caminho, e veio uma voz, e tal, ali ia para outro lugar. Paulo, fala de Jesus. Estava eu vindo pelo caminho, e vi uma voz. Paulo, fala, aí diante de rei. Estava eu. As pessoas se irritavam: de novo vem você com essa história? Mas sabe que as pessoas gostariam de ouvir? O que elas ouvem na maioria dos pregadores aqui do Brasil: mentiras, invenções de homens.
Todos os dias ele, não sei que esses caras, acho que ele lê história na internet, aí diz que foi ele, aconteceu com ele, para contar novidade. Irmãos, a maior novidade eu já te disse, você é salvo pela graça por meio da fé, isto não vem de você, é um presente de Deus dado a você, porque ele primeiro te deu a fé para você crer nele, e essa fé veio de lá do paraíso junto contigo para essa terra. Você é um predestinado em amor, de antemão ele te escolheu para ele, para frutificar para ele, para ser uma extensão de Deus aqui na terra. Aqui, quem é luz, somos nós. Testemunho de Cristo, irmão. Testemunhando Cristo, irmão. Então, quando ele disse aqui no versículo 2, porque tenho ciúme sobre vós, com ciúme divino. Aqui ele fala ciúme, em outras Bíblias fala zelo, porque vós desposei como um marido para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou quem? Então você vê, todas as cartas de Paulo, ele estava fazendo sempre um alerta, advertência, ele estava sempre, cuidado, presta atenção, olha a voz, olha a intenção. Então, olha, eu estou receoso, estou admirado. Os Gálatas falam, estou admirado que vocês já largaram a Cristo. Ele faz um milagre porque vocês estão jejuando ou porque vocês creem no milagre que Jesus já fez. Então, era a batalha de Paulo. Ele falou, eu temo que de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com sua sutileza e com as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, um culto a Deus é simples. Tu vens aqui, tu reconhece que estás na presença do Rei, tu reconhece que tu foste criado para isto, tu reconhece que tu veio do paraíso, lá tu já adorava em espírito, e aqui ele te deu uma carne que Adão danificou, e agora ela fica com preguiça, mas você sabe que você vence no espírito, porque tu és uma ovelha vencedora, predestinada, aquela que ele chamou, aquela que ele justificou, aqueles que ele glorificou. Essa palavra glorificou quer dizer canonizou. Quando os padres, né, os católicos no Vaticano, eles canonizam alguém que a pessoa vira santo. Quando fala da palavra glorificou, lá em Romanos 8, 29 e 30, essa palavra glorificou quer dizer canonizou. Então você está canonizado, você já virou para ele um santo. Qual é a prova que nós temos um santo na nossa vida? A gente vai terminar agora. Com todo respeito ao espiritismo, mas as pessoas são muito ignorantes. Como pode alguém que vira santo e bebe cachaça? Como pode alguém que vira santo, que o cara é homem, quer virar mulher, ter sexo com um homem com um homem? Como pode que alguém que recebe um santo, sabe, toma banho de sangue, fica 3, 4 dias enclausurado dentro de um gongar? Como pode alguém que diz que é santo, a boca cheia de palavrões, não sai um louvor? Por que da tua boca sai louvor? Porque você foi canonizado. Nós nos tornamos em Cristo santos. E você, a tua atitude mostra que tu és santo. Quem mentia, quem roubava, quem adulterava, quem fornicava, então nós mudamos o caminho. Como que diz que recebe um santo e continua com a mesma vida e pior? Que santo é esse que piora a vida da carne, hein? Quem sabe que disso que eu estou falando verdade, irmão? Você vê, as pessoas estão sendo transformadas, homem virando mulher, mulher virando homem, por causa de... diz que é um santo. É o santo que faz uma pessoa receber uma criança. Irmão, a Bíblia diz que ele nos canonizou, a Bíblia diz que ele nos exaltou. Essa palavra glorificou, Deus nos exaltou, Deus nos abençoou, Deus nos canonizou, Deus nos glorificou.
Ele te justificou. Ou seja, Ele provou que tu és inocente. Eu sou inocente, você é inocente. Ele provou e falou: está aqui a prova que não foi eles. Eles são inocentes. E Ele chamou você, hein? Chamar quer dizer, Ele nomeou você. Ele designou você. Ele falou: vai e desfruto. E o vosso fruto permaneça. Aleluias. Que Deus assim seja glorificado com as suas palavras. Vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor? Aleluias. Aleluias. Fica a igreja de pé, por favor.